Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar o nosso projeto de história, onde nós vamos falar sobre o racismo. Na verdade, o nosso projeto é um projeto antirracista. Nós teremos a culminância em novembro, né? Em novembro nós temos o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Então, nós estamos, né, para poder fazer esse projeto e culminar no mês da consciência negra. Esse projeto também vai servir como projeto de leitura do bimestre. Então, a importância duplicada, né? Até porque é um instrumento avaliativo. Bom, para iniciarmos esse projeto antirracista, foi escolhido a literatura da Chimamanda Adichie. Ela é uma nigeriana, uma escritora nigeriana, que escreveu a história O Perigo de uma História Única. Então, lá na avaliação, o que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar a leitura desse livro, né? As perguntas que nós vamos fazer vai ser sobre essa leitura. Essa leitura está disponível para vocês através do link que eu passei nas atividades para vocês. Existe o link para você ler o resumo da obra e existe o link de um vídeo da própria autora falando sobre o livro e sobre o que ela quer passar com essa literatura. Bom, primeiro passo, vocês vão fazer as observações de vocês através da leitura do material que foi mandado para vocês através dos links, como eu falei, e vocês responderão as perguntas que estão na atividade. Essas perguntas, essas reflexões em cima dessa leitura valerão para o projeto de leitura e serão a base para a culminância do projeto antirracista. Nós vamos falar, através dos conteúdos do bimestre também, sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre a escravidão negra, a escravidão indígena também no nosso país. Nós já estamos vendo isso ao longo do bimestre, através dos conteúdos que estão sendo disponibilizados através do portal e do WhatsApp para vocês. Então, o que acontece? Nós vamos fazer a leitura desse livro, né? E vou ajudar vocês com algumas coisas que eu elenquei como importante nesta obra. Bom, esse livro, ele fala de uma leitura feita através de outros olhares, ou seja, uma leitura que é feita da nossa história, da minha história, por outro povo, por um povo britânico, pelo povo europeu. Vamos dar como exemplo a história dos índios. Nossos índios brasileiros, assim que os europeus portugueses chegaram aqui, né, definiram eles como povos selvagens e sem cultura. E isso foi repetidamente falado por outros escritores europeus e criou-se esse estereótipo sobre os índios brasileiros, que eles eram selvagens, preguiçosos, sem cultura, que precisavam ser catequizados. Bom, tópico número 1 que eu quero elencar para vocês. Eles não eram um povo sem cultura, eles tinham a cultura indígena, cultura desconhecida dos europeus. Não é porque eu tenho uma cultura diferente de outro povo que eu sou uma pessoa sem cultura, certo? Então, assim, esse é só um exemplo que eu estou te dando do que essa literatura de Chimamanda está querendo chamar atenção para nós, tá? Que é uma leitura através de outros olhares. Ela está falando da história dela como nigeriana, como africana, de como o europeu olha os africanos e fala do povo sem ter um conhecimento real da população africana. Então, eu destaquei uma história que não é a nossa. Quando nós deixamos que outra pessoa conte a nossa história, ela está contando com o olhar dela, não com o olhar de quem vive e quem faz a história no dia a dia.
E aí surge o preconceito com a gente mesmo e com o nosso povo, porque a gente acaba pegando essas literaturas e se apropriando delas como verdade, e a gente começa a ter preconceito com o nosso próprio povo através de um olhar que não é do nosso povo, e sim de um povo distante que não conhece a nossa realidade. Uma história criada e contada por várias vezes como uma única história, como eu dei o exemplo dos índios, né? Os portugueses disseram que eles eram selvagens, os portugueses disseram que eles eram sem cultura e que precisavam ser catequizados, que eram malandros, né? E isso foi contado várias vezes em diversos livros pedagógicos e foi criando-se esse jargão de que o índio é preguiçoso, de que o índio é selvagem. E nós vemos, até no linguajar nosso, às vezes, a gente quando olha pessoas depreciando patrimônio público, quando olha pessoas quebrando coisas, fala assim, aparece uns índios. Por quê? Por que essa fala? Por que essa fala se nós não vivenciamos e não vivemos a cultura indígena para dizer que eles são selvagens? Porque criou-se anos atrás, séculos atrás, essa visão de que o índio ele era selvagem. Por quê? Porque ele resistiu à escravidão, ele resistiu à escravização, então ele foi considerado selvagem. Entendem que a fala repetida várias vezes, ela se torna uma verdade, rouba das pessoas sua identidade. Quando a história é contada por outro olhar que não é o nosso, essa história rouba das pessoas a sua própria identidade, porque está sendo contada na visão do outro, não da visão de quem vive. E cria estereótipos, como eu falei para vocês, criam uma imagem à vista de quem está contando a história e não de quem faz a história, de quem vive a história. Então, vocês lendo os relatos dos links que eu mandei para vocês e até dos vídeos, vocês vão ver que a Chimamanda ela fala sobre isso, de uma história única. Uma história única é aquela história que é contada por outro olhar de que não é de quem vive a história do povo africano, no caso dessa literatura. Bom, a história ela pode expropriar, tornar maligno, destruir a dignidade de um povo. Dependendo de como ela é contada, ela pode destruir a dignidade de um povo. O que aconteceu, voltando ao exemplo dos índios, né, quando os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras, que eles criaram o quê? Uma dignidade depreciada dos índios, que os índios eram malandros, que os índios eram sem cultura, selvagens, e que não era isso. Eles tinham sua própria cultura, eles trabalhavam, eles tinham uma comunidade organizada, onde as mulheres tinham suas tarefas, os homens tinham suas tarefas, existia uma organização social dentro de cada tribo, né? Então, eles não eram pessoas vistas como animais selvagens, sem cultura, sem língua, sem tradição, como os europeus falaram, criando o quê? Destruindo a dignidade de um povo. Mas a história também, ela pode reparar essa dignidade perdida, capacitar e humanizar. Como? A partir do momento que é dado voz e vez à pessoa da comunidade, à pessoa da história, o protagonista da história, o personagem principal, de contar a sua própria história através do seu olhar, da sua vivência, da sua experiência, certo? Então, vocês vão observar que essa literatura da Chimamanda, que fala do perigo de uma história única, o perigo de você pegar uma história pronta, de uma pessoa que não vive aquele meio, de uma pessoa que ouve falar, de uma pessoa que pesquisa através de livros e de outras literaturas
de pessoas que também ouviram falar e criaram estereótipos em cima só do que é ruim da história de um povo. No caso da África, fala-se de fome, fala-se de guerras tribais, como se fosse assim até hoje lá, como se eles não tivessem nada de bom, como se eles fossem apenas um povo miserável e que não tem cultura e que não produzem nada. Então, é isso que a Chimamanda quer desmistificar e nós iremos trabalhar como projeto antirracista, de olharmos a história do protagonista, de olharmos a história do negro, de olharmos a história do índio, de olharmos a história deles a partir da visão deles, da história contada por eles. E aí eu termino um slide com uma frase da própria escritora falando: a história única cria estereótipos e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Então, essa é a preocupação dela, de nós estudarmos a história dos negros a partir do olhar dos europeus, de nós estudarmos a história dos índios a partir da história dos europeus, ou estudar a história de qualquer povo a partir do olhar de um outro povo, certo? Por quê? Porque conta uma história pela metade, conta uma história incompleta. E isso sendo repetido várias vezes, sendo recriado várias vezes, recontado várias vezes, torna-se uma verdade. Tá? E o que a Chimamanda vem pedir com esse livro dela, com essa literatura dela, é um grito de que nós possamos ouvir a verdadeira história e não a única história. Então, eu espero que vocês gostem da leitura e nós vamos até a culminância do nosso projeto antirracista, vamos falar mais de como vai ser desenvolvido, como vai ser feito. Esse é apenas o ponto inicial, a introdução do nosso projeto. Tá? Vocês vão ter que entregar essas atividades que serão como instrumento do projeto de leitura também. Vocês vão fazer, que eu já coloquei no portal, vou colocar no grupo do WhatsApp, guardar para quando eu avisar a data, vocês entregarem na escola para eu pegar para corrigir. Tá? Não deixe de fazer, porque é um instrumento avaliativo, projeto de leitura, como todos os bimestres têm sido, ok? Qualquer dúvida, é só me chamar pelo Zap. Tchau, tchau.